Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Uma palavra para mim e para sua edificação nesse dia em que a misericórdia do Senhor se renovou para mim e para a sua vida, que vai estar ouvindo esse áudio e essa ministração. Que Deus, Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos capacite a cada dia mais, nos dê instrução, que possamos buscar, instrução na palavra, em oração, em jejum, para que Ele venha nos capacitar a levar a palavra dEle, que é muita responsabilidade. E a palavra que me saiu nessa manhã se encontra no livro de Esther, quando fala que ali os judeus matam os seus inimigos. É onde Deus ele reverteu uma história. Mas para chegar nesse ponto, nós vamos no início do Esther, do livro de Esther, quando o rei dá um banquete e a sua mulher resolve desonrá-lo, a sua esposa resolve desonrá-lo, além de desonrar o marido, também o rei. E nós sabemos que através dessa história, aqueles que são que estão ao lado do rei, eles falam: olha, você vai ter que corrigir essa pessoa. Por quê? Eles falam ali no versículo 16, quando Memucã, na presença do rei e dos príncipes, fala que ela não somente pecou contra o rei, mas contra todos os príncipes e contra todos os povos que há na província do rei. Por quê? Porque a notícia iria se espalhar deste feito, e de modo que as mulheres desprezarão a seus maridos, aos seus olhos. Quando fala, olha, o rei mandou chamar a esposa e ela não veio. Então, se o rei, que é uma autoridade, mandou chamar a esposa e ela não veio, imagine as nossas, que são subordinados. Mas o contexto da história que o Senhor me deu, esse é só para iniciar, não foi por causa disso. É porque nós sabemos também, se não for corrigido uma situação, qualquer que seja, desde o começo, se não for corrigida uma situação, então não tem como consertar não tem como consertar a história. Por quê? Porque se um fez, o outro também vai praticar. Eu sempre costumo dizer que quando acontece algo referente à igreja, eu sempre falo para as pessoas, isso não começou de agora. É de alguém que não foi corrigido lá atrás. Então não adianta a gente querer que Deus ele reverta a situação ali como reverteu na vida dos judeus usando Esther. Porque ali Esther ela vai tomar o lugar de Vasti. Só que Esther é do povo judeu. Ela foi criada pelo tio e ela vai alcançar graças aos olhos do rei. Mas por quê? Já é um trabalhar de Deus. A desobediência de Vasti já é um trabalhar de Deus. A escolha de Esther já é um trabalhar de Deus. E nós temos que entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer colocar a mão, quer ajudar a Deus, assim como fez Sarai ali, nós sabemos que não deu certo, que tem problemas até o dia de hoje. Então nós temos que ver que situações que não é um trabalhar de Deus, que a gente não deixa Deus consertar, lá na frente vai ter consequências.
Então eu e você, nós temos que pregar sobre a nossa vida. Que Deus manda a gente arrumar a nossa casa, não a dos outros. E ali teve consequência. Porque os subordinados do rei lá, os príncipes, principalmente o Memucã, ele fala com o rei, que eram os mais chegados a ele. E esse falou com o rei, ó, se o senhor não consertar, ou seja, se não consertar a sua casa, rei, o senhor vai prejudicar todos nós. Porque vai falar, se o rei com a autoridade não consertou a casa dele, deixou ficar de qualquer maneira, ele poderia ter deixado a esposa ficar de qualquer maneira. Hoje ela não está com vontade de vir até mim, e ele queria apresentar ela ao povo. Ele poderia falar, hoje ela não está com vontade, deixa para lá. Não. Os mais chegados a ele foram até ele falar. Da fala aqui no versículo 14, ó, e os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Adimata, Tarse, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam aos primeiros no reino. Então, esses que se acharam na autoridade de ir até o rei e falar com ele, o senhor tem que consertar essa história. Você tem que consertar essa história, porque senão nós vamos perder a autoridade. Nós vamos perder a autoridade. E a gente quer que Deus reverta situações, a gente quer que Deus faça justiça, principalmente quando não é da nossa família, então nós queremos justiça, e então a gente tem que parar com isso de pedir justiça. Por quê? Essa justiça nós vamos ser incluída no meio dela. Não adianta a gente pedir justiça se a gente estiver errado. Então Deus, ele através de Esther, que já era um trabalhar de Deus, já tinha pessoa certa, que desde o primeiro dia que ele olhou, ele achou graça aos olhos do rei. Todos tiveram o mesmo processo ali do banho que tinham que tomar, mas Deus, ele já tinha a pessoa certa. Ele deixou fazer o processo. Deus, ele não cessa o processo. Ele deixa para fazer o processo, mas ele já tem a pessoa certa para aquele lugar. Ele já tem a pessoa certa para aquela situação. Só que nem Deus, ele interrompe o processo que tem que ser feito, porque ali tinha que ter uma seleção. E ele deixou essa seleção acontecer. Ele deixou acontecer essa seleção. Mas só que ele já tinha a pessoa certa. E ali Esther implantada naquele reino. E ela, o tio dela, ele se assentava à porta do rei. E ele descobriu uma conspiração. E ele continuou ali sentado à porta do rei até no tempo certo para ele ser exaltado. Só que tinha um tal de Amã que ele criou ódio de Mardoqueu. Por quê? Só porque ele não se dobrava. Tem pessoas que não podem receber benefício algum. Ele não pode ser levado a cargo nenhum, porque ele acha que a pessoa tem que se dobrar a ele. Acho que nem o rei pensa assim. Nós já sabemos que tem autoridades que nós devemos reverência. Mas acho que nem o rei exigia tanto. E todo mundo já sabia o que tinha que ser feito. Só que ali, esse Mardoqueu, que era judeu, ele não se dobrava. Não para poder desobedecer. Mas é porque nós somos diferentes, nós somos separados. Nós só temos que nos curvar diante do nosso Deus. Devemos sim obedecer autoridades, mas se curvar é só diante do nosso Deus para orar. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Mardoqueu, ele entendia isso. Só que Amã, ele queria que se curvasse diante dele, porque ele tinha sido elevado acima de todos os príncipes. E todo mundo se inclinava e se prostrava.
Então ele criou um ódio de Mardoqueu. E para poder tentar matar e tirar ele do caminho, ele quer matar todos. Como quem diz, se ele não se dobra, os outros também não vão se dobrar. Então ele já armou uma estratégia ali que era para matar todos. Todos. No versículo 7 do capítulo 3 fala sobre isso. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em toda a província do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu exporei na mão de quem fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa é a prata, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. E ali o rei falou para eles terminar, praticamente deu autoridade para que eles terminassem esse povo. Só que ele não sabia que a esposa dele fazia parte desse povo. E no versículo 12 do capítulo 3 ainda fala: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, conforme tudo quanto Amã mandou se escrever aos príncipes e ao rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu com o anel do rei se selou. E as cartas que se escreviam se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse seus despojos, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivesse preparado para aquele dia. Os correios impelidos pela palavra do rei saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. E no capítulo 4 fala da consternação e a tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes e vestiu-se com um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e proclamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em toda a província onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se condoeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cicílio, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria
para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e que lhe pedisse que suplicasse na tua presença pelo seu povo. E assim foi feito. E no versículo seguinte ainda fala: então disse Ester a Ataque, ele mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, todas as províncias do rei, bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao pátio, no pátio anterior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu ainda manda dizer para ela, né, que ela também não vai escapar. Se descobrirem que ela era também judia, não iria escapar. E o que Ester fez? Já que não era chamado, se posicionou no versículo 5 e começa o propósito de jejum. Antes do versículo 5, né? No 16 do 4. Se juntou e entrou em jejum para que ela conseguisse chegar à presença do rei. E ali ela foi com a sabedoria para reverter aquela situação. Chamou Amã para um banquete. E depois ela faz saber o rei tudo que ele tinha planejado. E ali o rei se lembra do livro de crônicas para honrar Mardoqueu, o que se tinha feito. E ali começou a queda de Amã, quando o rei lembrou que não tinha feito nada contra aquele que descobriu que tinha algo contra ele e livrou ele da morte. E Mardoqueu, Amã ali, ele começou a cair. Ele achou que estava exaltado, então ele começou a cair. E a gente, nesse tempo, nós não devemos ficar preocupados com as pessoas que se levantam contra nós, porque Deus, ele vê tudo. O Senhor, ele já tinha arrumado tudo direitinho. Essa situação não foi revertida da noite para o dia. O Senhor, ele vê tudo. E ele começa a armar uma situação para reverter aquele quadro, que aquele quadro não foi revertido da noite para o dia. E teve um posicionamento de uma mulher que foi colocada naquele lugar, mesmo sabendo que ela não fazia parte daquele povo. Ela já foi colocada ali num ponto estratégico para reverter aquela situação. E cada um tem que fazer a sua parte. E ali ela fez a sua parte, jejum e oração, para que Deus revertesse aquela situação contra o povo dela e contra ela, porque ela também levaria. Porque o rei não ia falar assim: essa daqui vai ficar viva porque ela é minha esposa. Porque através dela poderia fazer outros povos, porque ela iria ter filhos daquele rei. Então o Senhor, ele tem estratégia para mim e para a sua vida, para reverter situações. Mas a nossa parte tem que ser feita. Que é ir aos pés do Senhor, é jejum, oração. Não que a gente tenha que ajudar a Deus, mas essa é a nossa parte. E essa situação só foi revertida com uma palavra que veio a mim nessa manhã, porque teve um posicionamento de uma pessoa que já tinha sido colocada em ponto estratégico, e com certeza ela lembrou que ela não foi colocada ali em vão. Cada lugar que eu e você formos colocados não é em vão. Não é em vão. E ali aquele que achou que seria exaltado, ele começou a vir a queda dele, porque a gente não se levanta passando por cima de ninguém. A gente não se levanta, quer receber algo, armando para derrubar alguém. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona
a nossa vida. Pessoas que a gente vê que se levantou, muitas vezes a pessoa cai e a gente não entende por quê. Por quê? Porque você não sabe como ela levantou, ou é porque tem alguém por trás dela tentando derrubar ela para tomar o lugar dela. Com Daniel não foi diferente. Mesmo que Amã fez aqui, que ele inventou uma lei e falou que tinha um povo que não obedecia às leis do rei, a mesma coisa fizeram com Daniel. Mas quando você se posiciona em Deus, quando você faz a sua parte, o Senhor reveste aquela história. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, que desde o primeiro capítulo desse livro de Esther, já era um trabalhar de Deus, até o capítulo 9 que me saiu nessa manhã. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele possa reverter o quadro. Não foi da noite para o dia. Ele possa reverter o quadro da minha e da sua vida. Situações que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Que Deus ele possa reverter esse quadro da minha e da sua vida. Confiar, porque onde está a mão de Deus, nada fica da mesma forma. E a gente muitas vezes passa processos longos, como aquele povo passou no deserto, porque não entende o trabalhar de Deus. Não entende o agir de Deus. Pessoas são colocadas em ponto estratégico, pessoas são colocadas dentro de lugares já estratégicos para reverter situações ali. Pode até demorar um tempo, mas não anos e anos da nossa vida. Que às vezes você fala, Deus tem promessa para mim, são anos e anos, mas tem um trabalhar no meu e no seu coração, tem um trabalhar na nossa vida, que o Senhor também ele não entrega as coisas de qualquer maneira. Que Ele possa abençoar a minha e a sua vida ricamente com essa palavra, é palavra de Deus, é as histórias bíblicas que já está escrito para mim e para você, o que dá certo e da maneira que tem que ser feito para dar certo. Primeiro com obediência e depois com os propósitos, para tirar as barreiras. Para tirar as barreiras, para tirar os impedimentos, para que venha reverter essa situação na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a minha vida e a sua através dessa palavra. E que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós possamos entender e deixar o Senhor trabalhar na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Para extrair o melhor de nós. Às vezes tem situações que acontecem que é para extrair o melhor de nós que o Senhor tem. O Senhor quer que aconteça os milagres, mas Ele tem que extrair o melhor de nós. E isso só acontece quando nós nos vemos em aperto, porque o Senhor quer trabalhar e a gente não deixa. E vem situações, não é para a morte, é para extrair o melhor do azeite que tem em nós. Porque a azeitona ela só extrai o melhor azeite porque ela é prensada. E nós não queremos deixar Deus trabalhar e agir na nossa vida. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.